Alan já tá na área aí, né, Alan? É o cara, velho. Esperar a galera chegar aí, Alan, para a gente começar a aula. Cadê o povo, gente? Aguardar mais 2 minutos aí para a gente começar, tá certo? O horário é 7, a galera tá atrasada aí hoje. Conferir aqui o. E aí, Tá Igor? certo, professor. Chegou na área aí, né, Igor? Tranquilo aí, man? E o resultado dessa prova do estado aí tá difícil, né, velho?
Bicho, fala não, viu? Parou tudo, bicho. Tudo travado. Deixa eu ver aqui. Quem mais chegou na área? Adailton, o petista aí na área. Diga aí, me. Tá gostando do governo aí, não? Bem, né? Vamos começar aí. Bem, veja bem. Nossa avaliação ela está marcada para dia 4 de junho, tá? Então nós temos aqui 3 aulas e avaliação. Então nessas 3 aulas nós vamos trabalhar aqui os aspectos jurídicos do dano ambiental, né? A gente está falando de meio ambiente. E aí, Anacleto, seja bem-vindo. Os aspectos jurídicos do dano ambiental. A seção 3.3 que faríamos hoje, eu vou elaborar uma atividade, aquela atividade de 1.500 pontos, e vou publicar até sábado de manhã, talvez até amanhã mesmo eu publique, na seção 3.3 do AVA. E aí vocês podem fazer até em dupla ou trio, como fizemos da outra vez, que a gente tem que lançar essa nota até o dia 14, até o dia 21, mais ou menos, para que a gente fique logo livre. E aí nós vamos ter a aula de hoje, a do dia 21, 28 e dia 4 nós vamos ter a avaliação, que é também uma quinta-feira. Então nós temos 3 aulas. Eu vou publicar na seção 3.3 do AVA, como eu falei. Alan ou Eliana, que tem meu zap aí, podem, se quiserem, me mandar o e-mail da turma, porque acho que tem 2 e-mails nessa turma aí. O que está sendo utilizado, que eu também envio para o e-mail, pode facilitar para a pessoa que está com a internet ruim, alguma coisa, tem dificuldade em acessar o AVA. E aí eu envio também pelo e-mail, tá certo? Então, vão avisando os colegas pelo zap aí no grupo da turma, que essa atividade eu vou fazê-la amanhã, né? No mais tardar até sábado, envio para vocês me devolverem até a próxima quinta, para que a gente possa lançar logo a nota o mais rápido possível para fechar aquela atividade de 1.500. Essa atividade ela vai ser sobre os resíduos sólidos, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a seção 3.3 ali do AVA. E aí a gente vai começar hoje a falar do dano ambiental, a seção 4, que trata do dano ambiental, os aspectos jurídicos dele. A gente vai falar aqui hoje das 3 esferas que o infrator, né, pode ser enquadrado. E nas 2 aulas seguintes, a gente vai falar especificamente do processo civil, na esfera civil, e por último, na esfera penal. Lembrando sempre que a matéria ela é constitucionalizada, né? A gente já falou isso aqui desde as primeiras aulas, que o direito ambiental ele
tem uma tutela constitucional, tem o principal artigo da Constituição que trata do direito ambiental ali, o 225, e também não podemos olvidar a partir do 20 até o 26, quando trata das competências dos entes federados na política ambiental, no direito ambiental. Então, você tem aí cerca de 7 artigos só tratando do direito ambiental, sem contar a legislação infraconstitucional. São diversas leis que a gente já viu, desde a 6938, publicada lá nos idos de 1981, no período da ditadura militar, até as mais recentes, a de 2008, que nós vamos falar hoje aqui, que aborda os aspectos jurídicos do dano ambiental. Então, é uma área do direito que está sempre se renovando. Muito bom lembrar também a questão da temporalidade da aplicação da lei no caso de degradação ambiental, no caso de dano ambiental. Então, as leis especiais, como em regra no direito brasileiro, elas derrogam as leis gerais. Então, isso aí o aluno não pode esquecer nunca, que é uma espécie de mantra, né, do direito ambiental. Então, as leis, elas sempre, nós vimos aí 2 jurisprudências nas 2 últimas aulas, e foi objeto até da prova, na qual você vê que mesmo que um ente federado ele emita uma licença, e tem até uma questão dessa aí na situação problema dessa aula, mesmo que um ente federado ele emita uma licença, seja ela prévia de instalação ou de operação, uma lei superveniente pode vir a cassar essa licença. E mesmo que o agente, o empreendedor, ele tente usar do direito adquirido, isso vai ser colocado de lado na hora das decisões, porque, como foi falado, as leis ambientais, elas gozam aí desse princípio da atualidade, né, das leis. Então, sempre que acontecer isso, a aplicação da lei, ela vai ser a lei mais nova, né? O velho postulado de lei nova derroga lei velha. Tranquilo? Para os que chegaram aí depois, Eliana, Vinícius, nossa avaliação vai ser em 4 de junho, tá? Faremos aquela atividade de sala de aula, aquela atividade ministrada pelo professor, referente à aula 3.3. Vou enviar no AVA de vocês amanhã, no mais tardar até sábado. E aí vou pedir a Eliana, já falei com o Alan, para me enviar o e-mail atual da turma, se estão usando aquele antigo, que eu vou também postar essa atividade lá no e-mail para facilitar que o aluno tenha um acesso mais amplo. Então, vou publicar no AVA, na 3.3, e vou publicar, vai ser na pós-aula, tá? Pós-aula da 3.3, e também via e-mail. Então, hoje, como já falei aqui anteriormente, nós vamos tratar do dano ambiental. Então, o dano ambiental, ele tem previsão na própria Constituição, e vai ser criado aqui uma lei, que é a 9.605 de 98, né, para definir o que é dano ambiental. Então, o nome já está dizendo, o dano é quando tem uma lesão a um bem jurídico, que no caso aqui é o meio ambiente. Então, o bem jurídico afetado aqui é o meio ambiente. Essa lesão, ela não pode ser insignificante, então é uma lesão grave ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso aí, conforme já foi falado, é um princípio que está estabelecido lá no 225 da Constituição. Todo mundo tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, um meio ambiente dotado de sustentabilidade, qualidade de vida, tudo isso está previsto lá no 225 da Constituição. Aquilo que não está previsto, nós podemos inferir. Então, o rol ali é um rol, já falamos, exemplificativo. Tudo que afeta o meio ambiente,
afeta a vida das pessoas e, por conseguinte, é tutelado pela Constituição brasileira, a Constituição de 88. Então, essa definição aqui de lesão grave ou grave lesão ao direito de todos e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo a lesão a bem direito ou interesse jurídico, que nessa seara refere-se a bem jurídico ambiental em si. Então, sintetizando o primeiro parágrafo aí, dano ambiental é toda grave lesão ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí você tem mais dois, a divisão do dano em dano coletivo e dano individual, o dano ambiental coletivo e o dano individual. O coletivo, como o nome já sugere, causado ao meio ambiente globalmente considerado em sua concepção difusa como patrimônio coletivo. Aí entra, nesse caso, é um direito fundamental de terceira dimensão, correto? Os direitos de terceira dimensão nós chamamos de direitos coletivos ou direitos difusos, porque um dano coletivo ao meio ambiente não se sabe a quem ele afetou, especificamente a quem ele afetou. Então, ele afeta a todos nós. Um exemplo, se você for pegar aquele dano lá da barragem de Brumadinho, é um dano ambiental coletivo, porque não só as populações ribeirinhas foram afetadas, como toda aquela cadeia produtiva que tem ali ao longo do rio, até perto da capital, muita gente teve problemas por conta do estouro da barragem, né? Do vazamento da barragem, rompimento da barragem. Então, ali é um dano ambiental coletivo. Ele agrediu boa parte do ecossistema da região ali. É um dano realmente muito grande, uma grave lesão, é um dano coletivo. Já o dano ambiental individual, ele atinge a certas pessoas através da integridade e ou de seu patrimônio particular, material particular. São danos menores, né? Digamos que alguém vai fazer uma construção próxima à sua casa e, de repente, esse construtor, esse empreendedor, ele desmata, né, derruba duas árvores do seu pomar ou duas árvores da frente de sua casa. É um dano ambiental individual. Atingiu seu patrimônio material particular, afinal você plantou, pode ter comprado as mudas, e você pode alegar também uma lesão moral, né? O tal do dano moral, porque você pode alegar em juízo que você foi constrangido, você tinha sombra, agora não tem mais, você conversava com os vizinhos debaixo dessas árvores e agora não conversa mais, enfim, pode até alegar ali com base no artigo 5º que seu direito de ir e vir foi violado, porque afinal de contas você não pode mais ficar debaixo dessas duas árvores. Enfim, caiu o calendário. Enfim, tudo isso é previsto aí no dano ambiental individual. Lembremos sempre que nós estamos aqui falando em regra, né? Nós estamos falando em regra, o que o Código Ambiental prevê, o próprio Código Civil e todas essas leis infraconstitucionais que vieram aí a partir de 1981. Porque sempre o aluno fala, mas fulano cortou a árvore e não deu nada, eu não fiz nada. Bem, você não fez, mas que tem previsão legal para esse tipo de dano? Sim, tem a previsão legal. Portanto, não há que falar que não tem a lei. A gente é que não fez uso dela ou a pessoa não fez uso dela, né? O cidadão não fez uso, mas a lei existe. Então, pessoal, desse primeiro slide aqui, nós podemos chegar a uma conclusão, que o dano ambiental é uma grave lesão, não insignificante, por óbvio, que causa prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nós vamos dividi-lo em dano ambiental coletivo e dano ambiental individual. O coletivo, o nome já sugere, atinge o meio ambiente de forma global, e o individual ele vai atingir o indivíduo na sua esfera particular, podendo esse indivíduo fazer a sua representação em juízo para cobrar os prejuízos decorrentes desse dano. Tá? Bem, aí, quando tem o dano, tem um direito violado,
resta ao irresignado, à vítima, recorrer ao judiciário. Então, no dano ambiental coletivo, o montante cobrado, ou seja, a indenização, vai ser destinado a um fundo, né, um fundo público, cujos recursos serão utilizados para a reparação dos bens lesados. Aí, se Cleber estivesse aqui, ele ia dizer: quem é que administra isso? Bom, os fundos, eles têm ali a tutela do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, que está uma autarquia vinculada ali ao Ministério do Meio Ambiente, né? E é ele que vai gerir esse montante no sentido de reparar o dano que aconteceu aí do, a, a, um, a um bem ambiental, a um bem jurídico ambiental. Lá na frente, os últimos slides, nós vamos falar de que forma o judiciário pode ser provocado para que esse dano ambiental seja reparado, né? Nós já mencionamos isso nas aulas de teoria geral da Constituição, quando falamos das ações do controle de constitucionalidade concreto, né? Nesse caso aqui específico, nós temos duas formas de provocar o judiciário. O cidadão, ele vai provocar o judiciário com uma ação popular, porque ela prevê lesão ao meio ambiente, que o cidadão é legitimado, ele é um postulante universal para postular a reparação do dano, né? Reparação essa que pode ser repressiva, uma vez que o dano já esteja formado, ou preventiva, quando há a previsão do dano. Aí, dentro do escopo da previsão do dano, nós temos dois princípios que nós vamos adotar aí. O princípio da precaução, que nós já vimos. Chegou Clebson aí na área. Ave César. O da precaução e da prevenção, tá? Então, no dano ambiental coletivo, a gente pode aí aplicar esses dois princípios. No caso do primeiro, a gente vai fazer o quê? No caso do princípio da precaução, a gente não vai, o agente público, né? O órgão outorgante, ele não vai conceder a outorga para um desmatador ou para um empreendedor se ele vislumbrar a possibilidade de lesão ao meio ambiente, tá? E na esfera individual, a indenização é cobrada para reparar individualmente o prejuízo da vítima. O dano diz respeito à lesão a bens que importam em reparação. E tem o dano extrapatrimonial, que é o dano moral, tá? É aquele que a lesão se dá a bens que não se quantificam de forma econômica. E vai pelo sentimento de frustração e dor coletivo diante da lesão ambiental patrimonial. Então, o dano, por exemplo, o dano moral individual, ele pode ser alegado, e isso foi feito nesse rompimento da barragem de Brumadinho. Ele pode ser, sim, porque muitas pessoas que perderam, além de perderem os bens, né, o patrimônio físico, os bens materiais, eles perderam também um referencial, vizinhança, perderam animais de estimação, animais domésticos. Então, esse tipo de dano, podemos chamar assim de dano psicológico, ele pode ser cobrado em juízo. Então, aqui, no caso, é o dano ambiental individual, tá? Ele pode ser cobrado em juízo. Para as pessoas que chegaram aí depois, no final eu repito, faço aquela recapitulação do que nós falamos aqui até agora, para não interromper os colegas que chegaram às 7. Então, voltando aqui, a indenização ela pode ser pelo dano coletivo, montante cobrado, destinação a um fundo administrado pelas autarquias federais ligadas ao meio ambiente. O dano ambiental individual, esse é mais simples, você tem aí duas formas de cobrá-lo. É o dano material, que é realmente sobre os bens materiais, e o dano extrapatrimonial, que refere-se ao chamado dano moral, o famoso dano moral, né? Vocês viram aí, a gente já comentou em outras aulas, que tem muitas famílias fechando acordos e da ordem de 100 mil. 100 mil foi que a Vale disponibilizou logo de cara para as famílias.
e tem muita gente fechando aí com 200 mil, 250 mil, para ela é interessante, porque o dano foi muito grande. O dano moral em matéria ambiental pode ser individual ou coletivo. O primeiro, quando a ofensa ao meio ambiente ofende ao indivíduo mesmo, obviamente, e o segundo, quando o prejuízo é da comunidade, que afeta os interesses difusos ou coletivos, né? Os direitos difusos também são chamados de direitos transindividuais, porque transcendem a esfera do indivíduo. Então, se eu digo, olha, a barragem de Comocochico ali em Cacolé rompeu e levou todo o ecossistema em sua volta, prejudicou Brumado, a região aqui. Então, há um caráter aí transindividual, difuso. Muita gente pode querer processar o ente público pelo fato dessa barragem ter estourado, ter rompido, porque aí tem dano material, caso seja comprovado, né? A gente vai ver lá na frente como é que se comprova isso, e tem o dano extra patrimonial, que é o dano moral, tá? O que é o dano moral? Todo mundo já sabe. Um exemplo que o próprio livro traz aí, um sentimento de frustração de um pescador diante da impossibilidade de exercer seu trabalho. Se ele chega no rio, ele está extremamente poluído, ou está ressecado, ou mesmo está cheio de dejetos ou efluentes líquidos ou resíduos sólidos. Então, tudo isso que impeça a sua atividade laborativa pode ser objeto de uma ação, né, por parte dele, cobrando aí o dano material e também o dano moral. O dano material, ele vai cobrar de que forma? Daquela mesma forma, ele vai aplicar aqueles princípios lá do direito civil, do Código Civil, que nós chamamos de lucros cessantes, tá? E o dano moral, obviamente, que ele vai cobrar por conta disso aí. Ele está impossibilitado de exercer o seu labor e uma atividade também que o conforta do ponto de vista psicológico ou moral. O esquema dos lucros cessantes, geralmente ele é aplicado, exemplo, você vai com seu carro numa via pública e bate num táxi ou agora num Uber. E aí o que acontece? Há realmente o dano material, você bateu no carro dele, digamos que a perícia constate que você está errado, ele vai judicializar a questão, obviamente que ele vai levar para o juizado de pequenas causas e lá você vai ser condenado a pagar R$ 3.000. Ele colocou o carro na oficina, beleza. Você vai pagar essa quantia, teu seguro, o que quer que seja. Mas aí abre um outro leque, né? Que o próprio direito civil, o Código Civil, traz isso aí claramente. E o dinheiro que ele deixou de ganhar durante o período que o carro dele está na oficina é o lucro cessante. Então vai ser calculado. Se ele declara imposto de renda, é bem fácil, que basta ele levar a guia em juízo, né? O advogado dele vai pleitear um ressarcimento desse dinheiro, dessa quantia que ele percebia durante o exercício do seu labor, da sua atividade, seja no Uber, seja no táxi. E tem ainda uma outra possibilidade, que é o dano moral. Então, as lesões a patrimônio geralmente trazem o dano moral embutido aí. Claro que muita gente não faz uso disso, às vezes até os próprios tribunais viram a cara, né? Você vê agentes públicos falar, vixe, já vem fulano cobrar uma mixaria dessa. Mas o que é mixaria para alguns representa muita coisa para outros. Portanto, tem essa possibilidade aí numa situação dessa que eu mencionei, você pode extrair aí, caso o juiz esteja de bom humor e seu advogado encaminhe de forma bem clara isso, consiga provar em juízo, você pode extrair aí uma indenização bem, bem gorda, né, por conta disso aí. Gorda não, porque você ficou impedido de exercer seu labor por conta de um acidente, mas pelo menos perdas materiais você não vai ter, caso o juiz respeite realmente o que foi pedido e seja comprovado, né? Então, o lucro cessante é realmente permitido você cobrar numa situação como essa. Sigamos. E aí vem a parte da Constituição, que nós já estamos falando aqui desde o início, na 1.1,
que é o famoso artigo 225, no parágrafo 3º. Então, vai lá, tem lá, conduta e atividade considerada lesiva ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado. Bem, aqui, pessoal, vou fazer uma observação que vai ser objeto também no nosso estudo da seção 3.3. Olha, nós sabemos que no âmbito do direito penal, a condenação é para a pessoa física, né? Então, uma pessoa jurídica não comete o homicídio. Confere? Uma pessoa jurídica não comete o crime de furto. A pessoa jurídica não comete o crime de roubo. Mas, do ponto de vista do direito ambiental, a pessoa jurídica ela pode ser condenada penalmente, tá? Ela pode ter uma sanção penal. Então, é a chamada tríplice responsabilização, tá? Então tem aí no slide, você vai gravar isso bonitinho. Quando você for estudar, você vai lembrar isso. É a tríplice responsabilização. Em face do dano ambiental, a própria Constituição e as leis infraconstitucionais, essas que nós já mencionamos aqui anteriormente, e especificamente a 9.605, ela vai trazer como previsão legal a responsabilização penal de uma pessoa jurídica. Então, como é que isso vai funcionar? Vai prender a pessoa jurídica? Não. Ela vai ficar impedida, por exemplo, de ter acesso a créditos públicos em bancos públicos, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, vai ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, uma série de situações que ela vai ter que passar por conta da condenação penal. Mas veja bem, ela não é essa condenação penal, claro, ela vai respeitar o devido processo legal, tudo direitinho, a gente vai ver isso no 3.3. Mas que fique bem claro para o aluno que no caso do dano ambiental é passível de punição nas 3 esferas, né? Administrativa, civil e penal. Isso é que o Edis Milaré chama de tríplice responsabilização. Bem, no caso da responsabilidade administrativa, é aquilo que você vai aprender exaustivamente do exercício do poder de polícia do ente público, né? Que o ente público ele pode aplicar uma punição, a punição no âmbito administrativo, independentemente de uma autorização judicial, de uma condenação judicial. Claro está que você vai ter direito de recorrer, né? Você vai ter direito de recorrer o recurso. Nós veremos mais à frente, ele pode ser impetrado em 20 dias, né? Você tem 20 dias para impetrar o seu recurso, a sua defesa, melhor dizendo, e depois você ainda tem o recurso, tá? Então, mas é interessante aqui no segundo parágrafo a tríplice responsabilização. E essa responsabilidade administrativa é o exercício do poder de polícia do ente público, né? Vai apurar a sua infração, pode ser exercida por União, Estado, DF, município, porque é matéria de competência comum, a gente já viu que começa ali no 20, vai até o 26, e está especificado ali, está esculpido, né, como gostam aí os constitucionalistas, no 23 da Constituição. E da própria Lei Complementar 140. Só lembrando, Lei Complementar e Lei Ordinária gozam do mesmo status no nosso ordenamento jurídico, o que diferencia uma da outra é o quórum, né? Na Lei Complementar, maioria absoluta, na lei ordinária, maioria simples. Aí vem a lei que nós já mencionamos, a 9605, que vai definir o que é uma infração administrativa ambiental. Só adiantando, uma questão lá do AVA, a resposta é essa aí que está em vermelho, para quem tem dúvida, tá? Então, o que é uma infração administrativa? Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, observe que, em poucas palavras, o artigo 70, ele consegue definir, assim, de forma bem contundente o que é uma infração administrativa ambiental. Você pode ser agir ou é um crime também omissivo, né? Que você sabe lá no direito penal. A omissão, tanto do agente público como do cidadão, ele pode estar cometendo uma
infração administrativa. Claro que isso aqui é mais aplicável ao funcionário público, né? No caso do comportamento comissivo, omissivo, melhor dizendo, da conduta omissiva, que ele pode permitir, o cara que concede uma licença uma licença prévia sem o famoso EIA-RIMA, o cara que consegue uma licença prévia para áreas de proteção ambiental, uma reserva ecológica, uma estação ecológica, ele realmente está praticando um crime por omissão também, né? É um crime ativo e omissivo ao mesmo tempo. E como é que essa conduta pode ser tipificada? Bem, a tipificação da conduta, ela segue um princípio basilar do direito, que todo aluno deve saber, que é o princípio da legalidade. Então, o que é o princípio da legalidade, pessoal? No caso ambiental, só se for contrário a uma norma ambiental. Se não houver uma norma, não se pode falar em infração administrativa, se não houver uma norma. Então, digamos, não tem uma norma aí definindo o que é uma falta administrativa na liberação de uma pesca, por exemplo, no Rio do Antônio. Se não tem, o agente público não cometeu. E aqui eu puxei um asterisco do princípio da legalidade, que a gente já sabe aí, no direito penal, o artigo 1º ele traz logo aí de cara o que é o princípio da legalidade. Depois o artigo 5º no inciso 2 e no 39. Então, o princípio da legalidade no direito penal é aquele princípio basilar que diz, né? Não há lei, não há crime sem lei prévia que o preveja, sem a devida combinação legal. Aquela expressão latina que diz nulla pena sine legem, né? A pena é nula se não há uma lei que a preveja. E no artigo 5º, essas duas previsões também estão lá, que é o princípio da combinação legal do artigo 1º do Código Penal, e o 39 é aquela que ninguém está obrigado a fazer nada sem que haja uma previsão, né? A dicção legal é mais ou menos assim: você só é obrigado a fazer algo que esteja com previsão legal. Esse é que é o princípio da legalidade. Ele vale para todos os nossos aspectos da vida civil, penal e também ambiental. Então, o agente público não pode sair também lhe condenando, lhe multando, né, fazendo o que muita gente gosta aí, um exercício arbitrário do poder. Tem que ter previsão legal, tá? Então, esse slide, o número 4 de 10, ele trata aqui do aspecto legal, seja ele constitucional, seja no âmbito da esfera penal e também da esfera ambiental. Seguindo, aí a lei repete, né, o que é a infração administrativa, e aí um comentário bem interessante, que é um tipo penal aberto, né? Ele possibilita ao administrador, no caso o agente público, agir de forma discricionária. Aí, veja bem, ele tem a discricionariedade para aplicar essa multa, essa infração ambiental, mas lembrai bem que se você for vítima ou seu cliente for vítima, tem a defesa, a contestação e tem recurso. De repente o cara agiu de forma arbitrária, você vai provar lá. Inclusive tem uma questão lá da situação problema que trata justamente disso. Então, nesse aspecto, vale lembrar que os artigos de 24 e 30 concedeu aos estados, com extensão aos municípios, competência concorrente, isso aqui a gente já falou. E aí, esses artigos, a lei e o decreto de 2008 vai trazer lá o rol de condutas consideradas como infrações ambientais. É aquele rol imenso, né? Um rol exemplificativo. O cara pescar no momento do defeso, isso aí é uma infração ambiental gravíssima. A construção em terreno de mangue, como a gente já viu ali naquelas duas emendas que nós tratamos, o cara avançar em terreno de marinha, todas essas infrações, essas condutas são consideradas infrações ambientais, passíveis de
de intervenção do poder público que vai multá-lo, né? As multas são prosaicas, são pequenas, porque de início elas aparentam e têm um caráter pedagógico, mas depois, se a degradação for como tratado aqui lá no primeiro slide, que eu vou voltar para quem chegou depois, se for uma grave lesão, aí você vai ter a penalização, a tríplice responsabilização, que é a esfera civil, penal e administrativa. Tranquilo? Vamos seguindo. Aí, quem é o órgão que vai executar geralmente esse poder de polícia, né, que está ali, como nós falamos? Está no topo aí na topografia da administração do meio ambiente, é o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e aí ele que é o encarregado de lavrar o auto de inflação e, na falta dele, o órgão da administração estadual. Tem até um exemplo lá no livro de vocês que fala que no caso de Minas tem um órgão específico, né, para aplicar essas sanções administrativas. Então, ao infrator, cabe a aplicação da defesa, a contestação e os recursos, que serão impetrados em até 20 dias. A conduta lesiva ao meio ambiente. Então, veja bem, aqui nessa observação em vermelho é aquilo que eu falei no slide 3. A aplicação da sanção administrativa, só a sanção administrativa, não é penal nem civil, que aí só o magistrado pode fazê-lo. Independe da manifestação judicial. Então é aquela famosa multa que o agente lhe aplica aí, tipo multa de trânsito, vai lá e manda brasa. E aí você não pode você tem um recurso, né, a contestação, depois você tem um recurso que você vai fazer contestação em 20 dias, depois volta. Aqui vou fazer uma observação para vocês. No Código Civil, no Código de Processo Civil nosso, de 2002, vocês sabem que o poder público ele tem direito a recorrer, o período é em dobro, né? Então, se você tem uma conduta aí, cara, você tem geralmente no Código de Processo Civil, você tem 15 dias para responder uma acusação. A sua contestação é em 15 dias, né? O CPC alargou essa interpretação que antes o CPC não era claro. Aí a jurisprudência foi disso, esses 15 dias vão passar a ser úteis, são dias úteis, né? Por exemplo, o cara era condenado ali, tinha que dar uma resposta à acusação, uma cobrança, qualquer que seja, em véspera do carnaval. Então, carnaval em Salvador, por exemplo, ele está ali. Carnaval tem 8 dias, começa numa quarta, vai terminar em outra. Então, nesses dias, nada funcionava. Então, ele acabava tendo apenas 7 para fazer sua defesa. Digamos que é um caso mais complexo. Então, o CPC passou a uma interpretação aí de 15 dias úteis. E aí, como eu estava falando, o poder público ele tem direito a recorrer, ele tem dobro, né? No CPC 73, de 73 havia casos até que ele tinha prazos quádruplos, né? A Fazenda Pública. Então, os entes públicos ele tem essa prerrogativa aí. Aí a galera vai e pergunta, mas por que isso? Bom, porque ele está representando a sociedade, né? O ente público ele representa a gente, né? Representa o arco da sociedade, para o bem e para o mal. Então ele tem essa prerrogativa de recorrer aí em dobro, né? O prazo é dobrado. Se para você é 15, para ele é 30 e por aí vai. Quando acontece também, aproveitando aí, quando acontece do poder público ser condenado, digamos que Carmelito e Adailto, que são funcionários públicos, ele meteu o Estado aí na justiça e vai cobrar uma remuneração, uma indenização dele que ficou para trás aí, lá dos anos 90 do século 20 ou início do século 21. Beleza. Aí, só um exemplo, né? Adailto e Carmelito ganharam aí cada um 50 mil reais. Beleza. Passou a primeira fase do processo, o Estado foi condenado, o advogado deles conseguiu encaminhar, beleza. E aí, vai definir ali? Não, calma lá. O Estado, por ser um ente federado, todo
todo esquema que envolva, toda cobrança que envolva um dos entes federados, ele tem dupla instância, né? Ele tem duplo grau de jurisdição. Ah, mas todo mundo tem, pode ir até o quarto. Não, o duplo grau de jurisdição dele funciona anexo ao primeiro grau, explicando. Então, essa sentença que, por exemplo, o juiz de livramento aí, doutor Gleison, deu favorável a Carmelita e a Adailton, ela vai subir para o Tribunal de Justiça e vai passar por uma situação aí que a gente chama de reexame necessário. Está lá no 496 do Código de Processo Civil. Esse reexame necessário é como se fosse o duplo grau de jurisdição. Mesmo que no reexame necessário o tribunal confirme a sentença de Dr. Gleison, o Estado volta para o mesmo tribunal para julgar, aí sim, agora em segunda instância, esse caso aí de Carmelita e Adailton. Perceberam aí? Então, para o cara arrancar dinheiro do Estado, demora pra caramba. E aí ele tá sorrindo, lindo e maravilhoso, vou botar a mão nesses 50 mil aí corrigido. Quem disse? A grana vai entrar em precatório que terá que ser apresentado até julho do ano vigente para ser pago no ano subsequente, se recursos houver. Então é bem assim. Então o cara para tirar dinheiro do Estado é difícil, salvo quando o cara é picareta e aí, vocês sabem, a gente já comentou em sala de aula, a maior agressão aos cofres públicos funciona ali no âmbito do INSS. Aquelas pessoas com pinta de gente humilde, mas que por trás tem advogados espertalhões e que conseguem arrancar dinheiro aí do poder público. Mas quando o cara é honesto, ele passa por todo esse perrengue aí até botar a mão no que é de direito dele, tá? Então, voltando aqui, sanção administrativa independe de manifestação da autoridade do magistrado, correto? Vamos seguindo aqui, nós ainda vamos voltar lá para o primeiro. Então, vamos lá. O agente lavrou o auto de infração, o agente, né, público, lavrou o auto de infração, aí você tem os 20 dias contados da ciência da autuação, 20 dias, beleza? Aí você pode fazer sua defesa e depois, perdendo, está aí resignado, pode impetrar recurso e vai seguindo dentro daquele ritual sempre aí. A lei complementar 140 de 2011, nós já mencionamos ela, que os órgãos públicos encarregados de aplicar essa sanção, né, tem competentes, vai ser aplicado por aquele que detém a competência. O que eu quero dizer com esse último parágrafo aqui? Digamos que o dano ambiental é muito grande, vamos dizer que é uma barragem dessa aí, e aqui no município ele não tem competência administrativa, nem não está expresso em nenhuma lei para aplicar uma multa, né, uma infração elevada. Então, o ente federativo, o ente federado encarregado de lavrar esse auto aí vai ser a União, né? Através dos seus órgãos aí, o IBAMA, ou se for um órgão consultivo, o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, é a esfera da repartição de competências, né? O ente mais competente, ele vai aplicar. Tem lá no livro de vocês, bem tranquilo, essa parte aí, para vocês ficarem bem atentos com relação a isso. Bem, no 10, a responsabilidade civil na esfera ambiental, ela vai pressupor o prejuízo a terceiro. Aquilo que nós comentamos lá no slide 1, que eu vou voltar lá. No Código Civil de 2002, você tem aí a responsabilidade fundada na culpa, vou explicar isso aqui com mais detalhe, e o risco da atividade, que é a chamada culpa objetiva, né, em matéria ambiental. Então, nesse caso, vai prevalecer a responsabilidade objetiva. Isso aí é um perigo no direito, vocês sabem disso, acho que o Jorge já falou para vocês. Determinadas atividades econômicas, há uma presunção que o risco dessa atividade econômica, ela vai trazer lucros para o empreendedor. Então, vou dar um exemplo aqui de algo ocorrido, uma situação fática e prática ocorrida. Exemplo, a Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul. Bem, ali, o direito penal, ele tem
ele tem sido vacilante até então para punir aqueles infratores, em decorrência de uma atuação política de bastidores, porque todo doutrinador, todo advogado, todo jurista isento, imparcial, classifica aquele dano ali como responsabilidade civil objetiva e penal também, porque o risco é muito grande. Você tem um ambiente que frequentam várias pessoas, você tem que prover a garantia que essas pessoas estão em ambiente seguro. Então não há que falar que o incêndio é, foi culpa, não tem culpa. Ali teve dolo, teve dolo. Por que que teve dolo? Da mesma forma que a gente comenta na esfera penal que o cidadão que bebe e dirige, ele tem a dolo na conduta, tem dolo ali, porque se você admite que uma banda vai tocar num estabelecimento fechado, que só tem uma saída, e num dos números há o manuseio de fogo, você está pondo em risco os frequentadores. Então, voltando aqui para a esfera civil, quem foi que entrou aí que está mexendo na zona toda aí? Opa, alguém está mexendo aí. Dá um stop aí, man. Compartilhar a tela aqui um minutinho. Alguém mexeu aí na. Espera aí um minuto que eu volto. Beleza, voltou aqui. Pronto, estávamos aqui. Então, a responsabilidade civil objetiva, ela é mais ou menos parecida com essa situação que eu descrevi aqui, quando o dano realmente ele já é presumido, né? O dano é presumido. Então, você tem uma atividade econômica, digamos que nosso amigo Clebson, ele tem aí uma concessionária que aluga carro, uma locadora de veículo, beleza. E aí ele faz a locação para Adailton, e ele não fez a revisão no carro, não fez a revisão no carro. E aí o Adailton vai, tem um acidente, bate o carro. Poxa, peraí, de quem era a responsabilidade para reparar esse carro? Do Cleves, que é o dono da locadora. Então, se ele pratica uma atividade econômica que ele aufere lucro dessa atividade, não há que apurar a culpa. Ah, vamos ver se a negligência foi do funcionário dele, a negligência foi do borracheiro que não regulou, não, como é que se diz? Não calibrou os pneus, não fez o balanceamento de forma correta. Não, esses caras estão fora, eles não são parte não são parte aí nessa lide, eles são partes ilegítimas, né? Não tem legitimidade para constar aí no polo passivo. O responsável é Cleves, então há uma responsabilidade objetiva dele aí. Ele é dono. Então, quando se trata da responsabilização civil no direito ambiental, o empreendedor, o desmatador, quem quer que seja, ele já sabe que o dano que ele vai provocar a terceiro, que ele não pode transferir a culpa para ninguém. O dolo foi ele que cometeu. Ele não pode dizer assim, foi fulano. Se bem que, em várias situações aí do direito civil, há essa previsão de responsabilização. Não sei se vocês já falaram lá no direito civil do culpa em eligendo e culpa em custodiando. A culpa em eligendo é quando você, que é o responsável por determinada atividade econômica, seja uma clínica, seja uma locadora, como eu dei exemplo, seja uma empresa, você elege um funcionário inepto. E um cara de um lava-jato, ele pega uma BMW do cliente, lavou e bateu. A culpa é do cara dele que bateu? Não, a culpa é sua, que é o dono do lava-jato. É uma responsabilidade objetiva sua. Você quem elegeu um funcionário inepto para fazer. A culpa em custodiando
é uma expressão latina, quando você tem a custódia de um bem, alguém lhe deu para custodiar, eu te dei meu cachorro para você cuidar, e o cachorro é violento, você vacilou, o cachorro mordeu o vizinho. O cara vai culpar você que estava olhando meu cachorro? Não, vai culpar a mim, o dono sou eu. Eu que o elegi, eu que dei você a custódia, a falha foi minha. Então, nesse caso da responsabilidade civil ambiental, a falha aí é a falha é do empreendedor, a falha do empresário que tem que aufere lucro com essa atividade. Então o juiz olha logo, não quero nem saber se foi seu funcionário, se a situação foi essa, a culpa é sua, entendeu? Não há o que procurar aqui. Volto a falar, no caso lá da Boate Kiss, aí tem muita ingerência política por trás, o prefeito era amigo do dono, o Ministério Público estava até culpando parte dos familiares por negligência, né? Um absurdo isso. Mas enfim, deixa lá, não é matéria nossa. Então, veja bem, no último parágrafo aqui a gente traz, diferente da responsabilidade administrativa, que exige a demonstração da culpa, na responsabilidade civil ambiental ela é objetiva, já está lá. Então, exige apenas a existência do dano e do nexo causal desse com a conduta, atividade. Então, o que é o nexo causal? Aquilo que deu causa, coisa bem simples lá do direito penal. Então, no exemplo que eu dei aí do camarada Clebson, ele tem a locadora, ele não fez a revisão no veículo, alugou para a Adailton, que posteriormente sofreu um acidente. Então, a Adailton vai para cima dele cobrar aí todos os danos que ele sofreu, porque a responsabilização dele é evidente, porque ele que não cuidou do veículo dele, já que ele aufere lucro com essa atividade. Ele não pode alegar em juízo que foi o funcionário dele que não fez o serviço, que foi o borracheiro que não calibrou o pneu, enfim, a culpa é dele, né? No caso aí, a responsabilidade dele é objetiva, não tem um onde correr. Objetiva porque tá claro, tá cristalino aí. Subjetiva é quando vem do sujeito, um terceiro que está na relação, que aqui não é o caso. O máximo que ele pode fazer é responsabilizar essa pessoa depois, se ficar constatado, mas aí não é o caso, né? A responsabilização tem que ser dele mesmo, que é quem ofere lucro da atividade econômica. Bem, por fim, a famosa esfera penal, isso aqui vai ser objeto da 3.3, para quem chegou depois, a gente vai falar disso aqui normalmente, depois. Então, vamos lá. No caso da esfera penal, a responsabilidade é regida pela culpa, portanto, é imprescindível a conduta e o elemento subjetivo. Tem que ter a conduta, né? A conduta, seja ela culposa, e tem que ter o subjetivo, que é o elemento, que é o sujeito. Aqui, mais uma vez, o princípio da legalidade estrita, né? Porque nós estamos tratando de direito penal. Aí a legalidade é estrita, vocês já sabem disso. Não tem que o juiz, Ministério Público, ficar dando um jeitinho, falando, não, mas vou enquadrar você aqui no roubo, porque o furto foi grave. Não, a conduta criminosa foi furto. Não pode enquadrar em roubo, né? A conduta criminosa foi furto, não pode enquadrar em estelionato. Então, a legalidade, o princípio da legalidade aqui é estrito também no direito ambiental. O juiz não pode alargar, o Ministério Público não pode alargar, enfim, ele vai seguir a lei estrita, tá? Então, basta a configuração do ilícito para a aplicação da lei penal conforme previsto em lei. Bem, matéria penal, você já sabe, isso aqui é de Código de Processo Penal, também de Código Penal, só a União é competente para legislar em matéria penal. Aí o aluno pergunta, mas é a União que faz a lei? Não, quem faz a lei é o Legislativo, mas a competência é da União, o exercício. Afinal, o Estado é quem é o detentor do poder de punir, né? A pretensão punitiva estatal, como a gente chama. Bem, aqui eu trouxe duas emendas de jurisprudências aplicadas em dano ambiental. Uma é uma ação civil pública, eu vou aproveitar para lembrar vocês quem são os postulantes. Diga. Pois não? Depois você pode falar sobre a responsabilidade civil subjetiva e objetiva? Ah, posso, vou falar. Tá, então vou terminar aqui, vou aproveitar e falar logo. Ó, a responsabilidade civil objetiva é quando o dano causado por um empresário, vamos chamar assim um empresário,
ele é evidente, ele não tem como culpar terceiros, culpar um sujeito alheio àquela relação jurídica, a essa relação jurídica. Olha o exemplo que eu dei da concessionária, a locadora do Clebson aí. Ele alugou um carro para Dailton, perfeito? E o carro não foi feita a revisão e a Dailton bateu esse carro em decorrência dessa falha mecânica. Beleza. Ele não pode alegar que o culpado desse dano foi o funcionário dele. A culpa dele é clara. Foi ele quem provocou o dano, porque o carro não foi revisado. Da mesma forma, quando a gente vai... eu já dei esse exemplo em sala de aula. Quando o cidadão ele tem o nome dele negativado numa instituição bancária ou numa loja, né? A gente fala que o dano aí, a culpa é objetiva desse ente, né? No caso, se for o Serasa ou for uma loja, a culpa desse ente ela está clara. Por que ela está clara? Porque o dano que essa pessoa sofreu, ele é evidente, ele não precisa provar que ele foi ferido, a sua moralidade foi ferida, a sua integridade foi ferida, porque o dano é presumido. Ele não devia e o nome dele foi negativado. Então, esse ente que colocou o nome dele num órgão de proteção ao crédito, que sujou o nome dele usando dessa expressão mais simples, ele tem que ser responsabilizado objetivamente, não o que o juiz fala. Você não precisa, a vítima não precisa provar que ele teve a sua integridade moral atingida, basta ele levar o comprovante que o nome dele estava negativado e que ele passou por uma situação de constrangimento, mesmo que ele não tenha passado, o simples fato dele receber já significa que ele foi moralmente atingido. Entendido aí? Então, isso é válido para toda e qualquer relação entre empresário e cliente. A questão da subjetividade é a questão da culpa. Aí tem que se saber se houve dolo na conduta ou se houve culpa na conduta. Aí é o conceito de direito penal, que você já deve ter aprendido, mas vamos repetir. Quando é que há dolo? A sua conduta é dolosa. Vamos dizer que você quer agredir um colega. Quando Você há é uma vontade e menina... consciência. Como? Diga. Quando há vontade e consciência. Quando há Isso. vontade e consciência. Exatamente, exatamente. Então, muito bem. Quando o dolo, ele tem que ser, a conduta dolosa, né? Não vamos usar aquela expressão que o William Bonner usa no Jornal Nacional, nem da Atena à tarde, que o cidadão teve intenção de matar, não é isso. Houve dolo na conduta. Quando é que a conduta dele é dolosa? Digamos que ele fale numa roda de conversa com amigos, ó, vou dar uma surra em fulano. Vou dar uma surra em fulano. Passa-se uma semana, ele vai lá, agride o fulano. Então a conduta dele é dolosa porque foi premeditada, ele tinha consciência que a conduta dele é dolosa e ele falou, ele expressou essa vontade de agredir. Do outro lado, você tem também uma outra conduta dolosa, o cara pega uma arma branca, uma faca, alguma coisa e vai para cima de uma pessoa. Há dolo nessa conduta, não há que falar em culpa. A culpa, você já sabe qual é o elemento da culpa, é o desconhecimento daquela situação. É o desconhecimento daquela situação, né? Tem um áudio aberto aí. É o desconhecimento daquela situação. Então, a gente fala ali que a conduta é culposa quando o cidadão, a gente usa sempre ali aquele exemplo bem clássico, foi ao aniversário, não tinha intenção de beber, mas lá chegando o amigo ofereceu uma bebida, ele tomou uma, tomou duas, dirigiu e acabou atropelando uma pessoa. Inicialmente, isso aí a gente já comentou isso várias vezes, era previsto como um crime de trânsito, mas depois aí houve uma espécie de elasticidade na interpretação legal, jurisprudência, doutrina, isso passou a ser considerado o quê? Um crime doloso. Então, são essas situações na esfera penal que você vai distinguir a culpa do dolo. A responsabilidade, no caso da esfera civil, ela pode ser subjetiva ou pode ser objetiva.
Um caso que acontece com frequência em países desenvolvidos, aqui não acontece porque isso é tão comum. Você vai dirigindo, por exemplo, na Alemanha. Tá? Vai com seu carro ali no Autobahn, que são aquelas autovias que permitem você andar a mais de 200 por hora. E aí tem um sulco na pista, não é nem um buraco, tem um sulco na pista. Você perde o controle do seu carro e bate. Aí, bateu. Por sorte, você ficou vivo. Cara, você vai processar o Estado aí, você vai processar o Estado e você vai arrancar milhares de euros aí no Estado só por esse sulco na pista. A responsabilidade pelo gerenciamento da Autobahn, se for do Estado, ele vai ter que te ressarcir esse dano aí e o dano moral. Aqui não, seu carro cai no buraco, o prefeito fala a culpa foi sua que não observou. Enfim, são essas diferenças de interpretação. A culpa estatal aí é uma culpa objetiva, porque quem é responsável pela gestão da autovia, no caso que eu falei aí, é o Estado. Então, dentro aqui do município, quem é responsável pelo calçamento é a prefeitura, pelo menos é ela que repara. Então, aí, a responsabilidade, a culpa aí é objetiva da prefeitura. Se teu carro cair num buraco, a moto caiu num buraco, a culpa é objetiva. Enfim, entendido, Evelyn? Beleza? Vamos lá. Então, nessa... Beleza, Sérgio. Beleza. Então, vamos lá. Nessa ementa aqui, uma ementa, foi um recurso especial, nós já falamos isso na aula passada, o recurso especial, ele vai lá para o STJ, né, o famoso RESP. Então, foi uma ação civil pública, vocês já lembram que uma ação civil pública, qual é o escopo dela, qual é o alvo dela? É lesão à moralidade administrativa, ao meio ambiente, aí nós estamos tratando de meio ambiente, e agressão ao patrimônio público, histórico, artístico, tudo aquilo ali. Então, veja bem, o dano foi causado numa zona costeira, tá? Então, quem é que pode impetrar uma ação civil pública? Vocês lembram disso aí? São 4 postulantes, né? O Ministério Público, Defensoria Pública, os entes federados, no caso aí são 3, Estado, município e União, e mais o Distrito Federal, que tem existência híbrida. Construção de hotel em área de promontório, promontório é vila, né? Nulidade de autorização ou licença urbanística ambiental. Obra potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Competência para o licenciamento urbanístico ambiental. Isso é a ementa, né? Princípio do poluidor pagador, artigo 4º, inciso 7º, primeira parte da lei, responsabilidade objetiva. Olha aí, ele sabia que ele estava construindo em área de promontório, que não pode, provavelmente o estudo de impacto ambiental condenou, mas ele meteu as caras e foi fazer. Então, princípio da melhoria da qualidade ambiental, enfim, ele vai ser condenado nessa ação civil pública. Por quê? Porque ele foi construir num local que não podia. É zona costeira. Onde é zona costeira, pessoal? Terreno de marinha, né? Área de promontório, são vilas de pescadores, então, potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Então, provavelmente foi um cara rico que ele foi, mas chegou lá, mesmo no STJ, ele se ferrou. Não teve jeito, né? Então, ele pagou por isso. Não tem como ele voltar atrás aqui. Então, a responsabilidade é objetiva. Ele pode culpar o Estado que deu a ele? Isso aí vai se resolver depois. Ele pode culpar o município que deu essas licenças? Quem impetrou aqui, o Ministério Público ou a Defensoria Pública ou um ente? Ninguém quer saber de nada. Meteu a lei lá, alegou e foi embora. Ele vai ter que pagar depois, né? A aplicação do poluidor pagador, compensação ambiental, tudo isso ele vai ter que fazer o pagamento, ele, claro, quem está degradando aí o poluidor. E aqui, uma outra ementa aqui numa ação civil pública, que eu trago aqui uma situação que às vezes acontece, né? O conflito negativo de competência. Conflito negativo é quando um ente federado fica vacilando. Vou eu, vou você, faz que vai, eu também vou, aquela história.
Então, o que acontece? Conflito negativo de competência, proteção ao meio ambiente, suspensão do licenciamento ambiental para implantação de usina hidrelétrica. Isso foi no Paraná. Ação civil pública também, movida pelo Ministério Público. Eu achei que eu tinha colocado uma ação popular, mas na próxima aula é bom. Abrangendo o objeto da ação proposta pelo Parquê Estadual. Quem é o Parquê Estadual? O Ministério Público do Estado do Paraná. Então, reconhecimento da continência. Continência é o quê? As causas são parecidas, né? São conexas. E aí, o que acontece? O órgão julgador deslocou a competência, tá? Deslocou a competência da Justiça Estadual para o âmbito da Justiça Federal. Por quê? Lembrem-se bem, quando o dano é muito volumoso, a lesão é grave, ou grave lesão, a expressão correta é essa, aí você vai transferir a competência. A gente chama de deslocamento de competência. Saiu do âmbito do Parquê Estadual, do Ministério Público Estadual, e o Ministério Público Federal vai assumir agora, né, a titularidade da ação civil pública, né? Que ele é titular, ele é um dos chamados postulantes universais. Ele não precisa comprovar o que mesmo? Quem responde? Pertinência temática, tá? Então, ele é um dos postulantes universais. Esses não precisam comprovar a pertinência temática. Quem vai comprovar aqui são as associações funcionando há mais de um ano, desde que com pertinência temática. Se o dano for bastante grave, até a pertinência temática pode ser afastada pelo magistrado para acatar, para acolher a ação civil pública. Beleza? Tranquilo. Já falei aqui por 1h11. Para os que chegaram depois, eu vou fazer uma recapitulação aqui. Rapidex. Meu amigo Clepson chegou depois aí. Acho que a Eliana também. Então, vamos lá. Ó, veja bem. Se vocês prestarem atenção aqui, essa aula, eu pulei a seção 3.3. Vou explicar por quê. Ela trata a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós já vimos dos líquidos, né? Dos resíduos sólidos. Como é que nós vamos trabalhar essa aula? Eu vou aplicar aquela atividade de 1.500 pontos, aquela atividade de sala. Vou elaborar a atividade, já comecei a fazê-la hoje. Talvez eu publique amanhã, no mais tardar no sábado. Então, aquela atividade de 1.500 pontos, eu devo fazer aí 2 ou 3 questões, vou publicar no AVA, na seção da pós-aula do 3.3. Aí eu falei no início da aula, a Alan tem meu zap, a Eliana também tem, pode me mandar o e-mail atualizado de vocês, eu tenho 2 lá, não sei qual é, que eu envio também para o e-mail para as pessoas que têm dificuldade em acessar o AVA. Às vezes o AVA está carregado, alguma coisa assim. Essa atividade vocês podem fazer em grupo, 3, 4 pessoas, como foi feita da unidade passada. E aí, com isso, a gente vai fechar essa porta aí da atividade de sala de aula. Depois nós temos, não sei se Danilo já passou o calendário para vocês, ele nos falou na quarta-feira, anteontem, que iria passar o calendário. A avaliação de vocês está prevista para 4 de junho. Então, nós temos exatamente 3 aulas, mais 2 a partir dessa. Então, como eu tinha falado na última aula, eu falei, a parte mais interessante, já que a gente passou o tempo inteiro tratando de forma conceitual o direito ambiental, embora tenhamos falado bastante da sua inserção na Constituição, nós temos aí agora a parte que ele vai imbricar, né, juntar com os aspectos jurídicos, que é o que geralmente os concursos cobram, e é bem interessante porque você também, como advogado, pode pegar causas nesse sentido. Então, a seção 3.1, que é essa que a gente aborda de forma genérica esses 3 aspectos, né, a tríplice responsabilização. Na 2, nós vamos falar só de aspectos cíveis do direito ambiental e na 3, dos aspectos penais no direito ambiental. Com relação à aula de hoje, para os alunos que chegaram atrasados na sala, foi publicada uma lei, né? Essa lei
9605 e 98, vocês veem que podem observar que o direito ambiental, como já foi falado até nas aulas presenciais, ele é aquele direito assim da novidade, né? Ele é um neodireito, vamos dizer assim, porque aquele princípio básico do direito, a lei nova derroga a lei velha, lei especial derroga a lei geral. Isso é aplicado amplamente no direito ambiental. Portanto, isso vai girar em torno disso aí. Então, o que é o dano ambiental que foi definido nessa lei 9605 de 98? É a grave lesão ao direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa expressão ecologicamente equilibrado como sabemos, um rol exemplificativo, tudo se insere aqui. Vocês já viram lá, tudo se insere aqui. Então, meio ambiente sustentável, tudo está aqui nesse artigo 225 da Constituição. Nós temos também uma divisão do dano ambiental em coletivo e individual. O coletivo, o nome já sugere, ele é globalmente considerado. Como foi falado na aula passada, nós podemos classificar ali a ruptura da barragem de Brumadinho como um dano ambiental coletivo. Ele é também um dano ambiental individual, visto que cada uma vítima daquela pode mover uma ação individual contra a Vale, né? Contra a Vale, para pleitear a recepção desses recursos, né? Que lhe foram violados. Aqui eu esqueci de falar na primeira fase, não sei se vocês sabem que ações coletivas, você pode ser membro de uma ação coletiva e pode também impetrar uma ação individual. Porém, isso vai induzir litispendência, você vai ter que abandonar uma posteriormente, tá? Então, você vai observar o ambiente jurídico, né? E vai ver qual é melhor para você, se é uma ação individual ou se é uma ação coletiva, para que isso não induza a litispendência. Está lá também no Código de Processo Civil. O que é litispendência? Duas ações com o mesmo objeto. Então, você pode aí optar por uma ou por outra, você vai ver qual é a melhor, porque às vezes isso acontece muito no direito do trabalho, né? A gente já comentou isso aí nas aulas de constitucional. O cara vai dar entrada num processo com advogado X e ele fala, poxa, esse cara está demorando. Aí ele vai lá, mete o louco, mete outra ação na mesma vara. Aí quando o cara olha lá, isso induz litispendência. Qual é que vai valer? Geralmente, pela jurisprudência, vale a primeira. Então, se o advogado da segunda causa for melhor, ele está ferrado. Se bem que isso hoje é praticamente impossível, que na hora que o cara lançar o nome dele no sistema, o sistema agora é todo integrado, é digital, ele vai perceber que ele já consta numa ação, o advogado vai dar uma baixa nele e falar, pô, você está tomando meu tempo aqui, movendo uma ação. Isso era muito comum quando as ações eram meio físico, aquela demora, mas hoje dificilmente. Mas pode acontecer alguma falha de um agente público aí desavisado. Mas, enfim, no dano ambiental você pode, tá? Fazer isso também, mas você vai ter que optar por uma das ações. A que for melhor para você, você vai manejar, tá? A indenização que nós falamos aí. Claro está, quando é um ente público envolvido, vai ser destinado a um fundo gerido por essas autarquias aí, IBAMA, a ANA, que nós falamos aqui quando se trata das águas. Então, um fundo que ele vai ser utilizado para reparar esses danos ambientais. Quando a lesão é individual, aí é para o indivíduo mesmo, ele vai embolsar esse dinheiro aí. O dano individual, ele pode ser material, como todos nós sabemos, e extrapatrimonial, que é o dano moral. O dano moral, geralmente, o STJ tem algumas jurisprudências, olha muito a condição econômica do indivíduo. Não deveria fazê-lo, mas o faz. Então, ele vai olhar, o cara é muito pobre, ele vai dar ali de dano moral 1.000, 2.000, 3.000, máximo de 5. O cara é muito rico, ele vai aplicar aí uma sanção mais elevada. O nosso amigo lá, que quer ser presidente da República, o Luciano Huck, tem umas 2 ou 3 ACPs correndo lá na região de Angra, né? Ação civil pública, porque o cidadão invadiu terreno de marinha
a propriedade dele. Então, tem várias ações civis públicas lá correndo. E os juízes, às vezes, até evitam apreciar essas ACPs, que vai mexer com cara rico, aí vai aquela... Como é que se diz? O famoso embargo auricular vai funcionar. Então, mas tem algumas ações civis públicas aí, no dia que ele for condenado, todo mundo vai saber. Principalmente se ele efetivar mesmo a candidatura, eu tenho certeza que uma dessas vai ser julgada procedente. Enfim, o dano moral em matéria ambiental, como nós falamos, pode ser individual e pode ser também coletivo, né? Uma coletividade pode se sentir lesada e partir para a justiça para cobrar esse dano moral, né? O dano moral, ele tem esse caráter transindividual, é difuso, é coletivo, todo mundo já sabe como é que funciona. Uma comunidade pode. Esse exemplo dado aí em Brumadinho aplica-se perfeitamente. Já o dano moral individual é aquela sensação de frustração, né? O próprio livro traz esse exemplo aí. O pescador que foi alijado do seu direito de exercer o seu labor, a sua pesca, ele pode processar o ente federado que concedeu essa outorga dessa poluição desse riacho, desse rio, desse lago, e pode processar também a quem está explorando, o empreendedor, o desmatador, o empresário, quem quer que seja. E o dano moral é aquele sentimento de frustração, né? Como na pergunta da Evelyn aí, é uma questão de foro íntimo, né? É uma questão de foro íntimo. Claro que ele vai ter que ser provado, né? Tem que ser provado, salvo naquelas situações quando o dano moral é presumido, né? Aquela expressão latina, o dano in re ipsa, né? In re ipsa. Aqui no slide 4 foi falar da Constituição, o 225, nós já falamos exaustivamente dele. E para quem chegou depois, a tríplice responsabilização do degradador, do poluidor, que ele pode ser punido na esfera civil, penal e administrativa. No caso da sanção civil e penal, é claro que vai haver uma decisão judicial, não é isso? Respeito ao princípio da legalidade. Na administrativa, não. O agente vai lá e mete o louco, aplica a sanção, mas você tem direito de recorrer, né? Contesta, perdeu, recorre e por aí vai. Todas aquelas fases, né, que você vai fazer, você viu que naquele caso lá da ação civil pública, o cara que degradou, ele foi até o STJ, né? A responsabilidade administrativa, ela decorre do poder de polícia, né, que é a capacidade, o poder-dever da União dela agir. Ela tem que agir, né? Ela tem que agir, ela não pode ser omissa, né? Que a conduta comissiva é considerada uma infração. Omissiva, melhor dizendo. O que é omissão? O cara podia agir e não agiu, né? O agente público. Então, está disciplinada aí na Lei 9.605 e está conjugada também lá com o direito penal, que a gente vai ver lá na 3.3, né? As condutas omissivas e comissivas. O rol é normativo, tem que estar prevista a tutela do meio ambiente, assim como toda a tutela do bem jurídico no nosso ordenamento tem que ter o princípio da legalidade, que nós mencionamos. Ele está ali no artigo 1º do Código Penal, né? Nula, a lei é nula, a pena é nula sem lei que a preveja, nula pena sine lege, né? O princípio lá do direito romano. E no inciso 2 e no 39 do artigo 5º, o famoso artigo 5º, que o inciso 2 é uma reprise aí do 1º do Código Penal, e o 39 é que você só é obrigado a fazer aquilo que está na lei, né? Aquilo que está na lei. O seu direito de ir e vir deve ser respeitado. Então, se não tem lei, você pode fazer. É aquela brincadeira que a gente fez na aula passada. Não tem proibição legal, você pode fazer tudo. O ente público é o inverso. Ele só pode fazer o que está na lei, correto? Então, o prefeito de Brumado não tem previsão legal para ele fazer doação em dinheiro, ficar ali na porta da prefeitura doando dinheiro. Ele vai cometer crime, né? Em ano de eleição, isso aí vai ser enquadrado no Código Eleitoral, captação ilícita de sufrágio, expressão eufemística para definir compra de voto. Então, não tem previsão legal, ele não pode fazer distribuição de dinheiro, ele vai deixar aí para os cítricos da administração pública.
Enfim, a Lei 9605 de 98 é essa lei que foi baixada justamente para disciplinar a responsabilização de quem comete esses crimes na esfera pública, na esfera civil, penal e administrativa, a famosa tríplice responsabilização. Né? Então, essa lei ela veio para isso, ela é de 98, portanto, 10 anos após a Constituição. Você vê como o direito ambiental ele vai avançando, né? E mesmo constitucionalizado, foram necessárias várias leis complementares para a aplicação, porque, como eu falei, ele é um neodireito, né? Ele vai sempre se atualizando de acordo com as formas de degradação, de violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente sustentado, que está lá no 225. Então, aqui, em vermelho, que é a observação que eu fiz quando da exposição desse slide, que a sanção administrativa independe de manifestação do judiciário. É quando o cara vai lá e te multa, às vezes de forma inadequada, indevida, mas lembre-se bem que você tem o direito de recorrer, né? Participar aí, gozar de todos os seus direitos de cidadania e provocar o judiciário, levar isso aí às raias do absurdo, chegar até no STF, se possível for. Então, aqui no 7, nós falamos do auto de infração. A sua defesa deve ser apresentada em 20 dias, contado da autuação, correto? Você, se for autuado, você tem 20 dias aí úteis, né? Cabendo recurso, você vai aí, você e seu advogado vão tentar protrair, levar essa sentença até lá em cima. E aí, a pergunta da colega Evelyn, como é que é a responsabilidade, como é que é a responsabilização objetiva, né? A culpa, fundada na culpa objetiva, é quando salta aos olhos, não tem como você correr. O exemplo dado aqui foi da locadora, mas poderia ser do dano ambiental, é quando o cara constrói naquelas terreno de marinha, pesca no período de defeso, né? Defeso é quando você dá um tempo para que a fauna marinha se recupere. Então, ali, a culpa é objetiva. Você já sabe que não podia pescar, você foi lá e pescou. Camarão pequeno, aquela coisa toda, tá, é filhote ainda, você pescou. A caça predatória, tudo isso, a sua culpa é objetiva. Não tem como você dizer aí que foi fulano me autorizou, o prefeito mandou, não cabe isso aqui em âmbito ambiental. Como também em várias outras situações da vida civil, nós podemos ser responsabilizados objetivamente por alguma conduta omissiva ou comissiva, né? Aí, no caso da demonstração da culpa, no caso do direito civil, ambiental, tem que ter realmente o dano, o cara construiu lá, igual aquele caso da prova, em Araruama. É uma área que não podia, terreno de mangue, ali prejudicou tudo ali do mangue. Pô, tem um dano e tem um nexo causal que foi a construção, um local inadequado. O ente público fez uma concessão da licença quando não poderia fazê-lo. Então, a responsabilidade aí é objetiva, não há o que discutir. Tanto ele conhecia da lei, sabia, não há que alegar inocência e desconhecimento da lei, quanto o ente público, né? Então, aí tem o dano, tem o nexo causal. Isso também é válido muito para o direito penal, né? O que deu causa àquele dano? E, por fim, as duas emendas que a gente colocou aqui, que é referente à ação civil pública, que já falei aqui, são manejadas por aqueles entes chamados de universais, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública e os entes federados ou federativos, Estado, União, Município, Distrito Federal. E entra aí como postulante singelo, que a gente chama as associações civis constituídas há mais de um ano, desde que tenha pertinência temática, seja ligada ao tema, né? A pertinência temática é isso. Mas se o dano for muito violento, né? Você tem aí, o magistrado pode afastar essa exigência aí, tem 9 meses, tem 6 meses, porque o princípio do interesse público, né? O princípio da melhoria da qualidade ambiental, tudo isso pode ser aplicado em prol da
comunidade, da coletividade, tá? Beleza? A outra ação civil pública, nós tratamos aqui do conflito de competência, né? O parquê estadual lá do Paraná, Estado Agrícola, como chamam os advogados da Lava Jato, eles entraram com essa ação e aí foi bater lá no STJ, né? E aí ele vai deslocar a competência, vai dizer, ó, você não tem competência para manejar essa ação, a competência vai ser transferida do parquê estadual para o parquê federal, tá? Então, a transferência de competência na repartição de competência. Um exemplo, o cara furtou os Correios. Isso é muito comum, um agente dos Correios. O cara furtou ali os Correios. O Ministério Público Estadual, ali, perto ali do hospital, vai mover uma ação, levou ali para Genivaldo julgar. É incompetente tanto o Ministério Público quanto o juízo ali de primeiro grau, porque Correios é uma empresa federal, né, uma autarquia federal, a competência da Justiça Federal, então, ou de Vitória da Conquista, ou de Guanambibos, mais perto aí, então o parquê, tanto de Guanambi ou de Vitória da Conquista, é que deve encaminhar a denúncia e, posteriormente, o julgamento vai ser na vara federal, porque a competência é do governo federal. Certinho? 1h30 de peroração aí. Estou aberto para perguntas, alguma dúvida quanto à avaliação, prova, alguma coisa? Manda aí, meus amigos do esporte, boa noite. Boa noite, Sérgio. Me ouvindo? Diga lá. Então, essa prova sua aí Tá. está prevista para o dia 4 de junho, né? Isso. Vai ter uma revisão? Dá para a gente fazer no último, mas assim, é bem tranquilo porque, similar à prova passada, vocês vão resolver aí na tranquilidade do lá. Eu sei que para alguns não adianta a gente falar isso, que o cara pega, copia e cola, né? Teve algumas provas aí que os caras ficam copiando. Não precisa isso, gente. É para interpretar o artigo, para interpretar a ementa e colocar lá com suas palavras, que é para saber que se diante de uma situação dessa, ou como um agente público, vai que você passe num concurso, ou mesmo como advogado de uma parte, você vai ter que se deparar com uma situação dessa e vai ter que botar lá a sua lavra, né? Explicar o que é aquilo. Então, você vai fazer em casa bem tranquilo. Como eu falei no início da aula, nós temos realmente 3 aulas. Agora ficaram reduzidas para 2. Nós vamos trabalhar o direito ambiental na esfera civil, depois na esfera penal. Então, mas dá para a gente fazer uma revisão, comentários daquilo que eu vou botar. Então, na própria atividade que eu vou colocar aqui, vou fazer referente a 3.3. Mas vou colocar aqui também, vou botar 2 dela e botar uma questão referente a essa 3.4.1 agora, para vocês terem uma ideia do que eu vou colocar lá na prova. Não vou apertar vocês, porque nós estamos vivendo um período atípico, né? Um período atípico, realmente, por conta dessas aulas remotas o tete-a-tete é bem melhor, porque a gente discute com mais profundidade, o aluno traz mais questionamentos e é bem melhor. Então, é bem nesse sentido aí. Pode ficar despreocupado que a gente vai fazer uma prova à feição da turma aí. A turma é boa, tem bala na agulha para resolver. Tem uns camaradas aí que gostam de copiar as coisas dele. Diga, Evelyn, diga lá. Então, até lá, as aulas presenciais não voltaram ainda não. Não. Esse semestre, observe que o prefeito, ele, até agora, as aulas serão reabertas no dia 1º de junho, correto? No município. Já o governador, ele disse que ele não tem certeza, que ele vai avaliar essa próxima semana que vai entrar e provavelmente ele começa a flexibilizar na segunda quinzena de junho. E aí, o calendário de provas, Danilo não passou para vocês ainda não?
ele ficou de passar, eu recebi esse calendário de provas na terça-feira, hoje é quinta, foi anteontem que eu recebi. Então, a de vocês, porque no caso de vocês, vocês Danilo têm... tá com medo da gente, Sérgio. Tá com medo? Tá, que Danilo medo? tá com medo da gente. Danilo tá correndo da Vocês gente por são... causa do preço das mensalidades. Tá fugindo igual o Drácula fugia nos filmes de terror de Zé do Caixão da Cruz. Como é que se diz? A bala de prata e o alho, né? A bala de prata e o alho. Fugindo. É. Ai. Tá achando que nosso Então, dinheiro é capim. e dentro dessa perspectiva aí, Evelyn, tá marcado para dia 4. Se houver alguma alteração, nós vamos nos encontrar na próxima quinta, a gente vai e fala, mas eu creio que não vai haver. E se houver, tem o zap dos colegas, tem o de Clebson, tem o de Eliana, tem o de vários colegas aí, Carmelita, Ailton, Alan. Então a gente vai se falando daqui até lá. Eu até fiz um pedido aí no início da aula. Algum de vocês me manda o e-mail, que aí eu já vou disponibilizar essa atividade na 3.3 do AVA e no e-mail de vocês para vocês fazerem. Pode fazer em equipe, facilita até a correção. E como é uma atividade que vocês vão fazer em casa, e aí é só para vocês terem uma ideia. Aí você vai ler bastante aí, procura interpretar a terceira questão que eu vou colocar, que é realmente sobre essa parte aqui, ó. Vou colocar uma ementazinha pequena para vocês analisarem igual foi feito na prova. Não precisa o cara copiar, tirar nada. Analise, tira ali qual é o princípio que o tribunal ou o magistrado usou para condenar o poluidor ou o empreendedor que agiu errado, porque isso é que é importante, é você ter uma noção do que você está fazendo. Que breve você vai se deparar com uma questão dessa aí, o cara vai te procurar e vai falar assim, ó, a magnesita jogou resíduos sólidos ali dentro da minha propriedade, e agora o que eu faço? Aí você fala, pô, vi um caso desse lá na faculdade. Vai pegar toda a jurisprudência, vai analisar e mandar brasa, cobrar caro. Seu microfone está aberto, Evelyn. Tá dando eco aí. Ah, tá. Beleza. Tranquilo aí, pessoal? Beleza pura? Tranquilo? Tranquilo aí, Carmelito? Hello? Tem alguém assistindo televisão aí? Diga, Evelyn. Não fui eu, não. Nem eu, não. Tranquilo, Sérgio. Valeu. Valeu, então, irmão. Um abraço para vocês. Tenham uma boa quinta. Vão estudar aí direito ambiental, o próximo concurso aí para vocês brocarem aí, véio. Quando voltar os concursos, né? Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau, Sérgio. Tchau, tchau. Boa noite.